Dr. Mansucha é cirurgião cardiopediátrico no Rio de Janeiro, atua em alguns hospitais lá da rede privada bem conhecidos nossos, né? O Hospital da Barra, o de Niterói, o Procriança, faz parte de uma equipe de cirurgia cardiopediátrica lá no Rio. Até algumas mães comentaram lá na postagem que o senhor participou da cirurgia dos filhos dela, né? Foi uma live que veio com muitas caixinhas de perguntas e não vai dar para responder aquelas perguntas mais específicas, que dependem da análise de um diagnóstico, tá, gente? Então, a gente tentou resumir, englobar em grandes grupos de perguntas. Então, vamos começar com a pergunta que mais aflige ultimamente. Em períodos de Covid, todo mundo pensa, posso esperar ou não posso esperar? O senhor agora está com a palavra para fazer as suas considerações nesses casos. Então, com relação à Covid, acho que vocês fizeram uma ótima live com o Dr. Jorge, que é cardiologista, né, pediátrico. Ele tentou passar uma ideia muito boa, mas ele falou uma coisa muito interessante com relação a isso. Ele falou que o que é realidade hoje, ela pode mudar amanhã. Então, tudo que a gente sabe sobre o coronavírus, o Covid-19, com relação às cardiopatias, são baseadas em estudos feitos muito recentes. Então, a gente não consegue ter uma noção profunda, certa, da realidade do que está acontecendo. Mas a grande preocupação das mães é: as cirurgias estão sendo realizadas? Eu posso esperar a minha em casa? Então, a minha foi adiada. Essa é a preocupação em relação às cirurgias hoje. Então, acho que a resposta-chave para essa pergunta é a seguinte: a gente está individualizando caso a caso. A gente, na cardiopatia congênita, para saber a complexidade da cardiopatia, isso é um assunto que vem há muitos anos atrás. É difícil você saber qual o momento certo para operar. Isso vai mudando a passar do tempo, quanto mais a gente conhece as cardiopatias, o comportamento delas durante o longo tempo, isso vai modificando. Então, o coronavírus, ele veio a ser um fator a mais que sumou aquelas cardiopatias que têm algumas fragilidades, que podem ser vistas prejudicadas no caso da criança ter o coronavírus. Então, de forma geral, a gente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está individualizando cada caso. As crianças que conseguem, têm uma clínica boa, estão com cardiopatia, têm indicação cirúrgica, mas pode ser feita a cirurgia daqui a um mês, 2 meses, a gente espera, faz a cirurgia daqui a um mês, 2 meses. Mas tem muita criança que não pode esperar. E a gente precisa fazer a correção da cardiopatia, independentemente da situação com relação à pandemia no mundo, entendeu? Então, aqui, gente, já fica o nosso alívio. Entenda, se você está em casa, foi adiado, é porque seu filho está estável e pode esperar. Se chegar uma situação de urgência e emergência, vai se atuar com urgência e emergência e vai se fazer a operação nessas condições, né? Segundo o Dr. Mansur, as cirurgias nesse caso estão sendo mantidas. Então, né, volta aquela historinha de que o tratamento da cardiopatia ainda é o mais importante, sendo necessário, vai se atuar nesse sentido. Aí a gente já vê aquela questão das eletivas e das de urgência. Aquilo que pode esperar está sendo considerado e aquilo que não pode esperar está sendo feito. Para a nossa tranquilidade, tá bom? Então, você que perguntou isso, fica tranquila que as outras estão sendo feitas. Aí, assim, choveu de perguntas sobre tempo de cirurgia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, que às vezes eu confesso ao senhor que no Fontan da minha filha, eu recebi uma ligação assim: olha, vai ser umas 10 horas, de 8 a 10 horas de cirurgia. E a gente tem aquele impacto, né? Como é que funciona isso na prática, a questão do tempo? Então, o tempo varia muito. O que é importante que as mães das crianças saibam
e que a gente não trata a cardiopatia. A gente trata os doentes, as crianças, os pacientes. Cada um é individual, tem uma forma de apresentar a cardiopatia de uma forma diferente. Então, cada um tem alguma coisa específica a mais ou a menos que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos a cirurgia. Mas, de forma geral, todas têm um tempo médio de cirurgia, entendeu? Tem Eu como acho fazer que... uns grupos, assim, cirurgias que duram 4 horas. Sim, assim, as cirurgias cardíacas a gente tem dividido em dois grupos fundamentais, grandes grupos. As cirurgias que sempre são feitas com SEC, que já elas, por ser feitas com circulação extracorpórea, elas precisam de um tempo um pouco maior. A gente faz um preparo diferente, que acho que a gente pode ir especificando depois, porque na hora que a criança chega na porta do centro cirúrgico, se demora Aquela 1 hora, 5 horas, para as mães é uma eternidade esse tempo. E fica uma nuvem porque muitas vezes a gente, infelizmente o cirurgião, ele tem menos contato com os familiares do que o cardiologista, que vê ele na enfermeria, no pós-operatório, no consultório. Então, esse contato com a equipe cirúrgica, porque não é só o cirurgião que está no centro cirúrgico, é uma equipe inteira, são enfermeiros, são pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, perfusionista, anestesista. E na cirurgia cardíaca pediátrica, ele no mínimo precisa de 2 cirurgiões, 2 anestesistas, 1 ou 2 perfusionistas, enfermeira, técnica de enfermagem, instrumentadora, é uma equipe inteira. Que na hora que vocês deixam a criança com a gente, passa a ser nossa criança, passa a ser nossos filhos. A gente gosta muito desse clima lá dentro do centro cirúrgico, que infelizmente vocês não conseguem ver. Às vezes dá vontade de puxar vocês para dentro também e ficar com a gente. Mas assim, a gente começa a cirurgia, a gente às vezes... logo se a gente depois falar o passo a passo do que a gente faz, eu vou explicando mais ou menos o que a gente vai fazendo. Mas com relação ao tempo, acho que se a cirurgia com SEC, com circulação extracorpórea, ela pode demorar um pouco mais. A cirurgia, se ela é uma reoperação, na reoperação ela muda totalmente as características anatômicas ali na cirurgia, cheio de aderências, que a gente vai ter que fazer todos os procedimentos com maior cuidado e que leva mais tempo. Essa que o senhor chama de... Como foi a palavra que o senhor usou? Reoperação. Reoperação. São aquelas etapas ou quando precisa corrigir? Na verdade, isso. Existe uma coisa que tem que ser aclarada com relação aos termos, né? Aquela cirurgia que a gente fala corretiva ou definitiva e a cirurgia paliativa, que são geralmente que acontecem por etapas. Mas, olha só, as cirurgias corretivas ou definitivas, elas não necessariamente quer dizer que ela vai precisar dessa cirurgia e não vai precisar mais de nenhuma. Isso não é verdade. A cirurgia corretiva é porque a gente faz com que o coração trabalhe da forma mais fisiológica possível. A gente conserta o defeito. De um coração saudável, normal. Exatamente, mais próxima do coração normal. Só que existem casos em que, por exemplo, vou te dar um exemplo, tetralogia de Fallot. A cirurgia é corretiva, a cirurgia é definitiva. Mas o grau de estenose na válvula pulmonar, se o anel for muito pequeno, a gente precisa de ampliar o anel para não gerar um gradiente, a gente, com certeza, essa criança depois, no futuro, vai precisar colocar uma válvula pulmonar. Uma válvula na posição pulmonar. Então, foi uma cirurgia corretiva, foi uma cirurgia definitiva, mas precisa depois. O DCAV, por exemplo, o defeito do septo atrioventricular total, que a gente mexe na válvula mitral. Vamos parar um pouquinho na T4F? Sim. Me diga da tetralogia. Um tempo mínimo, médio. Um tempo médio de cirurgia, de uma correção de tetralogia. Então, a gente se calcula o tempo da hora da incisão até o último ponto na pele que a gente dá, em tempo são umas 3 horas e meia, 4 horas. Depende muito de equipe para equipe, isso. Depende muito de equipe para equipe. Depende do serviço, da infraestrutura do hospital, depende muito, múltiplos fatores. Alguns atrasam um pouco mais, alguns fazem com que seja mais rápido. Mas, assim, eu acho que o tempo não define se a cirurgia foi boa
ou a cirurgia Sim. teve complicação. Isso é só É uma uma... questão de necessidade. É Isso. trabalhar a gente com essa serenidade nessas 4 horas. Nessas 4 horas. Né? Eu acho que nesse grupo das 4 horas ainda estão as CI, CIA, CIV. Elas Essa estão aí, nesse grupo? Ou sim, menos tempo menos, ainda? menos. CIA, por exemplo, a gente fala de CIA, comunicação interatrial, que é aquele defeito no septo a nível atrial. Ele é uma cardiopatia, mas reais. O CIA, ele pode ser um CIA ostium primum, perto da via de entrada do BD, né? Tem um CIA que são tipo seio venoso superior, seio venoso inferior. Tem aqueles CIA que são tipo seio coronário, que às vezes associa-se uma drenagem anômala das veias pulmonares. Então aí já muda tudo. Mas uma CIA simples, ela leva em média de 20 a 25 minutos de seque. Então, para você imaginar, o tempo principal para corrigir uma CIA são 20 minutos. É ir lá, abrir, botar um PET, que sempre tem que ser com circulação extracorpórea, botar um PET de pericárdio. Acho que tem um vídeo, eu fiz aqui treinado em casa, às vezes eu faço vídeos aí, e é só Eu botar esse vi. PET e fechar aquele orifício entre os dois átrios. Então, isso leva não mais de 20, 25 minutos de tempo de circulação extracorpórea. Agora, o preparo para essa cirurgia levou um tempo. Para entrar, canular, entrar em seque, para preparar, para fazer a circulação extracorpórea leva outro tempo, e depois para sair de circulação extracorpórea leva outro tempo, mas que geralmente, desde a incisão até o último ponto, são umas 3 horas, acho. No máximo, acho que 3 horas. Não deve demorar mais do que isso. Aí o senhor estava falando que tem essas questões da tetralogia, dessas que tem, dessas de correção, que demora esse tempo. E aí o senhor estava ingressando naquelas, e eu lhe interrompi, naquelas mais complexas, não é, doutor Mansur? Do Glenn, do Fontan, das Isso. outras que são... Isso, que a gente estava falando das corretivas, que são definitivas, são vários termos que se usam para definir esse grupo de cirurgias, e as paliativas. As paliativas, elas são usadas, são feitas para aquelas cardiopatias que a gente, infelizmente, não consegue fazer com que o coração trabalhe fisiologicamente normal, próximo ao normal. Mas existem, inclusive, algumas dessas cirurgias têm resultado bom a longo prazo, depende também da complexidade da cardiopatia. Tem umas que precisam de se fazer, por exemplo, a cirurgia de Blalock antes do Glenn, algumas não precisam ser feitas a cirurgia de Blalock, já parte para o Glenn e depois o Fontan. E tem a bandagem, que é outra cirurgia considerada paliativa, que é praticamente o contrário do Blalock. O Blalock você faz para aumentar o fluxo pulmonar, e a bandagem você diminui o fluxo pulmonar. De forma geral, é isso. Mas existe essa diferença entre as paliativas e as cirurgias corretivas. Vou fazer uma pausa aqui, que ele falou do Blalock, da bandagem. Gente, a gente recebe muitas questões de mães, e às vezes elas dizem assim: eu queria tanto que meu filho não passasse por ela e já fosse direto para a segunda, e ficam aflitas por essa questão de passar por várias cirurgias. Gente, a condição depois da cirurgia é muito melhor. O risco de esperar para pular uma etapa cirúrgica é muito maior. Confirma isso, doutor? Sim, risco. Eu até ia conversar com vocês quando vocês me falaram. Não sei se foi você ou a Larissa que me perguntou sobre risco, qual tem mais risco, qual tem menos risco, cirurgia ou cardiopatia. Isso é uma dúvida não só de vocês, é uma dúvida que a ciência, a gente não conseguia até um tempo atrás definir os riscos da cirurgia. A ciência fala que você, inclusive tem uma classificação, um score de Aristóteles, acho que é bom a gente publicar, porque ela define de forma geral, com uma pontuação, quais são as cirurgias com maior risco, quais são as cirurgias de risco intermediário. Ela diferencia em várias categorias. E o nome, inclusive, o nome desse score
de Aristóteles é pela filosofia mesmo dele, do Aristóteles, que fala que quando Sim. você não tem uma resposta, quando a ciência não te dá uma resposta, a opinião da maioria vira a verdade. Ou seja, eles Vou juntaram procurar, especialistas. não conheço. Sim, Eu eu vou vou te procurar essa passar. Eu ia história. fazer esse post, mas eu vou te passar e acho que dá para fazer. É muito interessante. Aí você junta, eles juntaram vários especialistas, né, cardiologistas, pediátricos, cirurgiões, e aí deram uma escala com uma pontuação para cada um dar uma pontuação de qual é se essa cardiopatia ou esse procedimento cirúrgico, quanto ele tem de risco de mortalidade, qual o risco de morbidade e qual é a complexidade do procedimento. Aí eles davam uma pontuação e, segundo, eles tiravam uma média dessa pontuação deles e conseguiram botar uma escala de cada cardiopatia com uma pontuação específica. Então, você, se algum familiar tem uma criança com uma cardiopatia, ele pode pesquisar ali e ela vai ver qual a pontuação dessa cardiopatia. É. Entendeu? Aí ela consegue ter uma noção mais ou menos do risco, porque não é a mesma coisa uma criança que opera um CIA que uma criança que opera uma transposição, por exemplo. Então, às vezes acontece isso, mas que se juntam no mesmo hospital, fazem amizade, e mais de uma criança que vai operar um CIA e mais de uma criança que vai operar uma transposição. Então, são duas cirurgias totalmente diferentes, com resultados que variam muito, elas demoram muitas vezes mais tempo no pós-operatório, elas veem que, por exemplo, o CIA já no dia seguinte está estubado, no mesmo dia estuba, está no dia seguinte já está indo para a enfermaria. E o filho dela ainda está no pós-operatório e acha que é porque aconteceu alguma coisa na cirurgia. Não, é porque outra cirurgia totalmente diferente. Se a criança está bem, é porque a cirurgia foi feita boa. É o processo que demora um pouco mais. A resposta da criança é um pouco diferente, mas de forma geral é uma boa para fazer um post sobre os riscos dela. Acho que isso ajuda muito. Às vezes, assim, a gente que lida com as mães, eu digo assim, eu tenho receio quando uma mãe de um SHCE, que já tem um número restrito de centros de referências para SHCE, assim, uma mãe com uma CIA, uma tetralogia que corrige, que é possível corrigir tudo, se depara num assunto com de uma cardiopatia como SHCE muito severa, muito crítica, porque os mundos são diferentes. E a informação tem que ser passada na medida certa, justamente para que não haja essa confusão. Sim. E que a gente não antecipe preocupações. Né? Eu lembro que quando eu entrava na UTI, eles alertavam, olha, cada leito é uma história diferente, não compara. Não compara, não queira sair antes. Ai, fulano já saiu e a minha ainda está aqui. Paciência, paciência. Né? Cada caso é um caso. Né? Essas questões fazem muito sentido dentro do ambiente hospitalar e dentro do ambiente das mães, né? Que elas acabam. Hoje em dia a informação pela internet é muito grande e essas conversas são muito intensas. Me perguntaram outro dia, olha, eu vou fazer tal cirurgia, eu acho que é a mais complexa. Sabe qual é a mais complexa? É a sua. É a de cada mãe. Para ela é a mais complexa. Não adianta eu dizer para uma CIA, CIV, olha, pode esperar até os 2 anos. Pode esperar até os 2 anos. Na cabeça dela é o drama maior do mundo, porque é o drama dela. Né? Exatamente. Exatamente. Olha, agora tem uma pergunta também, que aí virou minha pergunta também. Tá. Como funciona essa história do timo? O timo sai, o que é o timo fica. E eu fui procurar nos papéis da minha, porque aí eu não sei se tiraram, se deixaram o timo, como é que funciona? A tua fez espontânea, com certeza sim deveu tirar o timo. Porque, assim, o timo, ele também depende de cada cirurgião, né? O timo, ele tem 2 lobos. Né? E cada lobo tem vários lóbulos dentro dele. Ele está localizado na parede anterior, na parte anterior do tórax. Então, a crianças pequenas, o timo é muito grande, ele dificulta mesmo para a gente fazer a cirurgia. Claro que tudo depende da cirurgia também.
Por exemplo, se a gente vai fazer, por exemplo, um bleilo, que é à direita, a gente costuma só tirar o timo, fazer uma timectomia parcial direita, a gente tira esse timo do lado direito e a gente consegue fazer tranquilamente a cirurgia desse lado direito, sem necessidade de tirar o timo do outro lado. Mas existem cirurgiões, por exemplo, que eles preferem tirar o timo naqueles pacientes que vão precisar de uma próxima cirurgia depois. Porque, e aí existem outros cirurgiões que não preferem tirar, porque o que acontece? O timo na reoperação, ele serve como proteção. Na reoperação, existem muitas aderências do coração, às vezes o ventrículo ele cola no osso e fica como um pouco de risco. A gente tem que ter muita atenção na hora de abrir o externo, porque você precisa usar uma serra para abrir o osso. Então, se ele estiver muito colado, então existe esse risco. O timo ele acaba protegendo um pouco mais que tudo aquela parte da aorta. Para muitos cirurgiões, esse timo incomoda, esse timo atrapalha, porque com as aderências ele fica muito aderido e na hora de a gente fazer a timectomia tem o risco de a gente lesar um nervo. O nervo que quando lesado causa aquela paralisia diafragmática, que você precisa depois fazer outra cirurgia e fazer uma aplicatura diafragmática nessas crianças. Porque fica tudo gridado e às vezes você precisa tirar para fazer a cirurgia e não consegue. Mas assim, o timo, ele se tirar todo, ele pode ter algumas alterações na imunologia da criança depois, porque ele faz a maturação dos linfocitos T, mas assim, não é causador de problemas importantes ou complicações no pós-operatório. Se atrapalhar a cirurgia, você pode tirar tranquilamente todo o timo. Se você consegue preservar um dos lobos, por exemplo, a tetralogia de Fallot, a gente mexe na válvula pulmonar, então a gente tira o timo do lado esquerdo, sem problema nenhum. E a gente não atrapalha o outro timo, a gente deixa. Mas depende muito do cirurgião, depende muito de cada cirurgião. O assunto surgiu porque quem retira o timo, os pediatras indicam vacinas de maneiras diferentes. Não dê tal vacina, pode dar... Faz umas variações. E aí, por isso, as mães estavam... E agora, que eu não sei se tirou ou não o timo? Tem que ler os laudos. A gente bota como, tipo, na balança. Olha só, se vai atrapalhar a cirurgia, o sucesso da cirurgia é o que importa no momento. Então, sim, a gente não pode... se vai atrapalhar na hora de vacinar depois ou não, no momento... a gente tenta fazer o máximo possível para preservar. Nas crianças que não precisam reoperar, por exemplo, na nossa equipe, o Dr. De Noel, por exemplo, ele gosta de tirar o timo. Ele prefere ter uma segurança durante a cirurgia para a gente garantir o sucesso da cirurgia. Mas se a cirurgia é simples, o timo não atrapalha e ela não vai precisar uma cirurgia posteriormente, pode tirar tranquilamente, pode deixar e não tem problema. Agora, o senhor falou assim, a gente serra o externo, né? Eu lembro que para compreender as coisas, eu fiz a comparação do peito do corte, de tratar o frango mesmo. Nunca mais tratei o frango da mesma forma quando vai cortar, porque a gente lembra, né? E aí, vem duas perguntas. Uma, aquela que o senhor me falou assim, acho que precisam de corte de externo, acho que não precisam, acho que dá para fazer de lateral. Mas a pergunta das mães é, por que quando corta dá diferença de altura? Porque às vezes fica até fio mesmo apontando na pele. O senhor pode falar um pouquinho dessa questão da serra, do costurar e de como fica essa questão do externo? Sim, então, na esternotomia, o externo é um osso plano que a gente tenta serrar, a gente tem que serrar o osso para abrir o externo. Então, a gente tenta ir no meio. Às vezes, a cicatrização no pós-operatório desse externo, a criança muito pequena, ela ainda não desenvolveu todo o osso, a parte cartilaginosa, que pouco a pouco ela fica mais desenvolvida posteriormente, ela pode ter algumas variações na sua
cicatrização no pós-operatório. Com relação ao fio, a gente sempre fecha com fio. Teve uma época que crianças muito pequenas, inclusive acho que tem serviços até agora, que eles não passam fio de aço para fechar o osso. A gente, para todas as crianças, a gente usa, hoje existem fios de aço muito finos, que a gente consegue aproximar o externo com elas. E, às vezes, a pele, o tecido subcutâneo dessa região é tão fina que a gente tenta sepultar o máximo possível o fio de aço. Mas, às vezes, fica assim e pode ser que precise depois uma cirurgia pequena para retirada de fio. A cicatrização do externo é aproximadamente 6 semanas. Então, depois de 6 semanas, se ficar incomodando, sentir dor na região, a gente faz outra cirurgia pequena com anestesia local e só puxar o fio. Dá para puxar tranquilamente sem problema. Então, quando o peitinho fica com o osso mais para cima, é essa questão da aproximação do externo e a cicatrização dele, não é isso? Isso. Agora outra pergunta em relação ao externo, já que o senhor comentou que a cicatrização são de 6 semanas, certo? Sim. Posso pegar a criança, segurar ela assim? Não, antes das 6 semanas não pode. E a recomendação é que, depois das 6 semanas, que já o osso está cicatrizado. Inclusive, algumas atividades físicas não podem ser feitas antes das 6 semanas. É precisamente por isso, pela cicatrização do externo. Depois de 6 semanas, pode deitar a criança sobre o externo? Pode, depois das 6 semanas. A gente, por exemplo, de forma geral, isso vai depender também, porque no adulto de uma forma, no adolescente de outra forma, e na criança pequena, comportamento de outra forma. O limite da gente para essas atividades, deitar de um lado para o outro, segurar embaixo dos braços, geralmente a gente leva em consideração essas 6 semanas. Existem algumas alterações na posição da criança quando são feitas toracotomia lateral. Na toracotomia lateral, a gente não serra osso. A gente vai no espaço intercostal e a gente afasta os ossos e depois a gente consegue meio que aproximar de novo o espaço intercostal. O problema dessas cirurgias na toracotomia lateral é que às vezes a gente não pode fazer essa toracotomia de uma forma miopreservadora. Por exemplo, toracotomia lateral para fazer a cirurgia de um canal arterial numa criança pequena, dá para fazer tranquilamente sem abrir nenhum dos músculos. Mas quando você vai fazer uma cirurgia um pouco maior, como coartação da aorta, que também é feita por toracotomia lateral, às vezes a gente se tem que abrir um pouco o músculo e isso pode dar um pouco de escoliose nas crianças no pós-operatório. Então, a gente tenta aproximar e tenta evitar que isso aconteça. Mas as orientações são dadas para reforçar a musculatura e para evitar que isso aconteça. Olha aí, era uma dúvida muito comum. Às vezes as mães super protegem e dizem assim, meu filho fez cirurgia já tem 6 meses, ele pode deitar no chão? Menina, deixa essa criança no tapete, deixa ela brincar. Não é mesmo? Tem essas questões. Então, foi muito bom essa observação. 6 semanas de cicatrização, as coisas já vão se organizando. Não precisa deixar tanto tempo a criança sem usufruir dessas questões. Não é, doutor? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tinha para falar. Tem muita coisa assim, como é feito a CIA, a CIV, e o doutor Mansur já comentou aqui, né, que faz lá. O senhor pode repetir? O da CIA, a CIV, que são as mais simples, a da bandagem. Então, o senhor já comentou da bandagem. Aquela divisão que eu te falei de 2 grandes grupos, cirurgias que sempre são feitas com SEC, ou seja, são cirurgias que você não consegue fazer. Cirurgia cardiovascular, há anos atrás, décadas atrás, era considerada impossível ser feita. Impossível porque o coração batendo, é um órgão vital. Os tecidos no corpo, os órgãos, eles precisam de perfusão sanguínea. Então, se você parar o coração, praticamente a criança... E essa é uma pergunta que fazem muitas mães também. Que elas ficam assustadas de que a criança vai ficar horas morta. Que o coração não vai bater, vai ficar com esse medo. Antigamente...
tinha muitas complicações com a circulação extracorpórea. Hoje em dia cada vez é mais seguro. Os perfusionistas eles conseguem manter uma perfusão muito parecida ao normal. A gente tem parâmetros na gasometria que é medida a cada tempo para ver a perfusão dos tecidos se está sendo ok. Existem monitores que a gente bota o NIRS, por exemplo, para ver a perfusão cerebral. Existem muitas coisas que dão muita segurança para você. Antes da cirurgia cardíaca era feita correndo durante a SEC, porque você precisava fazer com o mínimo possível de circulação extracorpórea para evitar as complicações. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma margem de segurança boa, você consegue fazer a cirurgia com mais tranquilidade para ter melhor resultado no pós-operatório. Então, os grandes grupos, cirurgias que sempre são feitas com circulação extracorpórea, são todas aquelas cirurgias que têm orifícios dentro do coração, que têm conexões entre as cavidades esquerdas e direitas, que você precisa pinçar a aorta, parar o coração e consertar a cardiopatia. Existem outras cardiopatias que você, inclusive, trabalha dentro do coração, por exemplo, troca de válvula pulmonar. A gente faz com o coração batendo, precisa de circulação extracorpórea para dar aquela perfusão, mas não tem conexão entre as cavidades esquerdas e direitas. A gente abre a pulmonar, bota uma válvula e fecha tranquilamente com o coração batendo, botando aspiradores para melhorar o campo, mas consegue ser feita. E tem outro grupo de cirurgias que habitualmente são feitas sem SEC. Entendeu? Habitualmente por quê? Porque, por exemplo, canal, a gente falou da toracotomia lateral. Essa é uma cirurgia feita em crianças pequenas, geralmente prematuras, que a gente faz uma toracotomia lateral, aí tem serviços que fazem esse tipo de cirurgia no CTI, e tem serviços que fazem no centro cirúrgico. Só que em crianças pequenas, a gente faz a toracotomia, identifica as estruturas, e às vezes a gente coloca 2 clipes ou liga o canal. Uma cirurgia, acho que é a cirurgia mais simples, mais rápida que tem na cirurgia cardíaca. Mas habitualmente sem SEC, porque às vezes esse CIA acontece, ou tem adolescentes com CIA, que vem acompanhada, por exemplo, de aneurisma, CIA não, PCA, persistência do canal arterial. Estou falando do canal. Esse canal vem acompanhado de aneurisma, ou vem acompanhado com calcificações, que você precisa fazer uma esternotomia, chegar lá, abrir a pulmonar, entrar em circulação extracorpórea, né? Abrir a pulmonar e fechar o canal por dentro, dando ponto por dentro da artéria pulmonar, onde desemboca aí o canal. Então, são cirurgias que normalmente são feitas sem SEC, mas tem algumas exceções. Entendeu? Então, são esses 2 grupos grandes de cirurgias. Nós temos alguns adultos cardiopatas aqui entre nós, né? E o senhor falou aí de algumas cirurgias que são feitas, assim, tem adultos com CIA, tem adultos com CV. Como foi dito também pelo Dr. Mansur, é até recente a cirurgia cardiovascular no Brasil. Se a gente for olhar o tempo, né? Até no mundo. E aí, tem adultos que não operaram, que era possível ter operado criança, mas não operaram porque naquela época não era hábito fazer. As crianças iam se mantendo sem a cirurgia, né? Ou acho que alguém passou aí dizendo assim, tenho 31 anos e estou aguardando o Fontan, né? Porque não fez. Naquela época não se costumava fazer. A recuperação, assim, decidir fazer, como fica, assim, para esse adulto? Preocupação em que sentido? A possibilidade de fazer, o risco em optar de mudar a conduta agora, né? Porque a gente sabe que a recuperação da criança é totalmente diferente. Hoje, há uma tendência em antecipar, fazer o quanto antes, fazer naquele período de idades. O Fontan, por exemplo... As etapas são idades, tem a idade de fazer, não é isso mesmo? Isso, é o que eu estava te falando desde o início. A ciência não consegue definir exatamente isso. E é a opinião da maioria dos especialistas. Antigamente, se esperava muito mais tempo para fazer o Fontan. E depois foi diminuindo a idade. Hoje em dia, com 2 anos, se começa a fazer a cirurgia de Fontan.
De 2 A a minha 5 anos. foi. Inclusive, o certo, na teoria, é de 2 a 5 anos o Fontan. E tem pacientes com 30, como você falou, 30, 31 anos e ainda não fizeram a cirurgia de Fontan. Mas já, com certeza devem estar com sintomas, devem estar com alguma dificuldade e que precisa ser feito e avaliado primeiro a pressão pulmonar. Tem várias coisas que a gente tem que ver se pode ou não pode fazer a cirurgia. Existe não só coisas de idade. Por exemplo, tem serviços onde tem dificuldade com material. Então, não consegue. Para fazer a cirurgia de Fontan, você precisa de um tubo extracardíaco ou intracardíaco, dependendo da técnica, para você fazer essa conexão da cava inferior com a pulmonar direita. Antigamente, inclusive, existia aquela técnica que fazia com o mesmo átrio, se fazia o tubo com o mesmo átrio, mas dá muitas complicações e está praticamente em desuso. Então, já a gente aqui no Brasil tem um déficit enorme de cirurgias. Acho que vocês postaram também, tem 20 mil crianças por ano precisando de cirurgia. Nascem aproximadamente 30 mil, 28 mil, 30 mil crianças com cardiopatia, mas 20 mil precisam de cirurgia. E a gente aqui no Brasil opera só 8 ou 9 mil cirurgias por ano. Então, menos da metade são operadas. Então, existe o déficit de infraestrutura, déficit de especialistas, porque precisa de uma equipe multidisciplinar muito grande para poder fazer esses procedimentos. Então, e isso leva a que a criança que precisa ser operada de Fontan antes dos 5 anos, ela demore muito mais tempo. E como elas às vezes se sentem bem, os familiares tentam proteger mais, têm medo da cirurgia, acabam arrastando muito a realização da cirurgia. Infelizmente. Vou fazer aqui um comentário, gente. A Larissa, minha filha, ela operou com 1 ano e 11 meses. Ela fez o Fontan com 1 ano e 11 meses, né? É um Fontan difícil, foi difícil e tal. Mas eu conheci um jovem, 20 e poucos anos, que na época que ele fez a primeira cirurgia, precisava do Fontan e ele não fez o Fontan logo, veio fazer já adulto. Mas ele tinha uma vida extremamente cheia de restrições, né? Ele tinha aquela dificuldade para atividades, para estudo. Ele comentou até mesmo que em questões de relações sexuais ele tinha dificuldade. Então, depois ele operou. Eu acompanhei e ele operou. Ficou super bem depois. Ele disse, olha, a qualidade de vida que a cirurgia me trouxe, eu não tinha nem noção. Você podia ter feito antes, né? Essa qualidade ele podia ter feito a cirurgia antes. Sim. Então, fica aqui um recado para as mães. A gente tem muito medo das cirurgias, mas é preciso entender que é uma conduta necessária. Não é opcional. Não é assim, eu posso ou não fazer. É preciso fazer. Né? Chegou no tempo, faça, confie na equipe. Escolha uma equipe que você tem que confia. seguir as orientações de cada médico, especialista que está acompanhando teu filho. Ele vai precisar de você ir nas consultas com uma periodicidade, com um período específico por ele vai te orientar a fazer e você tem que seguir as orientações. Não pode, por conta própria, deixar de ver o médico, deixar de seguir as orientações que no final pode te prejudicar. E aí, doutor Mansur tocou no outro detalhe, né? Existe aquela questão de ser adiado porque o serviço não consegue chegar àquele paciente. Faltou equipamento, Teve um período, eu acho que 2015, que chegou a faltar importação do tubo para o Fontan. Eu lembro que a gente acompanhou o Mães do Rio, que estavam com tudo parado. Sim. E eu já estava aqui em Brasília e a gente conseguiu um ofício para liberar a importação do tubo, equipe por equipe, porque foi uma questão nacional. E a gente conseguiu essa proeza. E conseguiu a liberação para tentar andar a fila. Mas, olha, então fiquem atentas também ao tratamento dos filhos.
Porque é preferível que, se na sua região não tem aquela... Outro dia a gente viu um menino no Acre, que estava com 9 anos, tetralogia, e disseram não tem como operar. Passou o tempo, acabou as opções para ele. E a gente, assim, lamentou muito. Depois, essa criança foi transferida. Eu não lembro se para São Paulo ou Rio, vou até verificar. E ele operou e voltou para o Acre bem. Então, fica aqui o alerta. É melhor você se movimentar no país e conseguir o tratamento do que você ficar esperando, né? Se o seu médico disse, tem possibilidade, a cirurgia vai ser feita mais ou menos em tal período, naquele período você conversa claramente com a equipe. Olha, tá no tempo, como o senhor falou. Tem condição de fazer agora? Por que não tem? Se ele disser, olha, é porque não tem vaga, tá esperando, você tenta no outro local. E a gente depois, ao longo do tempo, a gente também vai falar isso aqui no Instagram para que vocês tenham essa noção. Porque, infelizmente, é uma realidade. Não só daqui, não é, doutor Mansur? Não é só no Brasil. Não, não é só, no mundo inteiro. Tem países no mundo que não faz nenhuma cirurgia. Nenhuma. As crianças precisam viajar para outros países, os familiares precisam fazer outras coisas para conseguir resolver o problema. Mas, mesmo assim, um déficit a nível mundial, não é só aqui, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá, se a gente ainda consegue. A Larissa está aqui me avisando que faltam 15 minutos. Né? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eles perguntaram acho que era da Double Suite, para explicar um pouquinho como era a cirurgia. Né? Se Jatene podia fazer antes, tem essas questões assim. Escolha um aí para o senhor explicar um pouquinho para a gente agora. Porque foram muitas que eu enviei. Double Switch é uma cirurgia que ela é feita para aquelas transposição congenitamente corrigidas, né? A criança ela nasce com uma transposição não só nos vasos da base do coração, mas também a nível ventricular. Ou seja, os ventrículos direito está no lugar do esquerdo e o esquerdo está no lugar do direito. Então, essas crianças, dependendo da hemodinâmica deles, dependendo da evolução deles, às vezes elas conseguem ficar bem por um tempo. Algumas não e precisam de fazer a cirurgia que é o Double Switch. O Double Switch é tipo uma combinação da cirurgia de Jatene, que a gente, a aorta que está no lugar da pulmonar, a gente forma uma neo-aorta, a gente faz a transposição passando um vaso para o outro lado. Só que parece simples falar que você vai cortar a pulmonar, fazer um corte transversal na pulmonar, um corte transversal na aorta e trocar os vasos, mas também estão as coronárias. Então você precisa tirar as coronárias, desinserir as coronárias e implantar elas na neo-aorta, na aorta que você vai constituir, que vai ser o vaso sistêmico da criança. Às vezes existem variações com as coronárias, variações que dificultam muito a técnica cirúrgica. Tem umas que são um ósseo único, a direita e a esquerda saem de um ósseo único. Algumas, felizmente, né, são as menos frequentes, né, mas tem umas que passam na parede da aorta e dificulta muito para fazer a cirurgia. Mas a gente consegue ver isso antes da cirurgia e durante a cirurgia. Então, o Double Switch, você corrige, faz o Jatene e também faz a nível atrial, o Switch faz a cirurgia que seria de Senning, a nível atrial. A drenagem venosa que vem das cavas, você direciona elas para a válvula mitral e as drenagens das veias pulmonares, você direciona ela para as tricúspides. Então, aí você fez com que levou para uma fisiologia próxima do normal. Você fez muita coisa, mas levou a uma fisiologia próxima do normal. Eu acho que é uma das maiores cirurgias que existe, uma cirurgia muito grande, uma cirurgia que só é feita com cirurgiões muito experientes, com anos de experiência, com habilidade cirúrgica muito grande.
A gente tem essa noção, é como ele disse, felizmente são casos bem... As cardiopatias analisadas uma a uma são raras, são bem raras. E até essas questões que fazem a diferença caso a caso, gente, as mães costumam muito perguntar: quem é aí que tem esse diagnóstico igual ao meu? Gente, nunca é igual. Nunca é igual. Como ele falou, nasceu invertido, mas tem as coronárias, tem os colaterais, tem não sei o quê. Aí isso vai dando diferença caso a caso. Acaba que cada um é único. Como ele comentou lá. Tem que avaliar a função do coração, dos ventrículos, se são bons, se vai aguentar esse ventrículo ficar como sistêmico, se não vai aguentar. Tem várias coisas que são feitas antes da cirurgia, tipo um planejamento feito antes da cirurgia. Não é assim que nasceu com tal cardiopatia, então vai ser essa cirurgia que vai ser feita. Não é assim. Caso a caso, individual, aí se faz um estudo, se planeja, se discute o caso e depois se toma a conduta terapêutica. Gente, eu acho que está faltando pouco tempo. Eu vou aproveitar aqui para matar algumas curiosidades que o senhor já me sinalizou lá no começo. Né? A gente vê assim, nas salas cirúrgicas, realmente muita gente, muito equipamento. Se um UTI já tem uma sala cirúrgica, então é aquele mundo de equipe, realmente todo mundo trabalhando ali em cima de um corpinho pequeno, muitas vezes, né? E o senhor disse assim, aquela criança passa a ser nossa e a gente tá todo mundo ali muito envolvido e a gente queria até comemorar um pouco mais. Fica aqui a pergunta. Quando se encerra? Quando diz, deu o último ponto, qual a sensação? Acho que a sensação de alívio não é quando a gente dá o último ponto, não. É quando você... Não. A sensação de alívio é quando você abre e avalia as estruturas. E você sente um alívio de que, olha só, não é nada demais, vai dar para corrigir, vai dar tudo certo. Então, já o alívio vem antes da gente fechar. Depois de corrigir, quando a gente faz a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, a gente para o coração, e a gente precisa fechar um CIA, fechar um CIV, corrigir um defeito do septo atrioventricular, que são as cardiopatias assim, intracardíacas. Você mexe com estruturas dentro do coração e que pode, na hora de você passar um ponto, na hora de fechar o CIV, na hora de fechar o CIA, você alterar ou lesar o sistema de condução, que são aquelas crianças que demoram um pouco para... quando você sai de SEC, você fica na espera de o coração começar a bater de novo, porque ele está parado. Então, quando ele começa a bater de novo, é outra sensação de alívio que você tem no momento da cirurgia. Acho que já começando a bater de novo, já você fica tranquilo até fechar a pele. Aquele momento que você pausa a respiração também, depois... Não, mas assim, hoje em dia é raro isso acontecer, porque se conhece muito bem as estruturas dentro do coração, a gente sabe onde não pode dar ponto, onde tem que dar ponto. Acho que já nisso está bem mais, mas é um risco de acontecer sim. A gente, inclusive, muitas mais perguntas que o fio que fica assim, um fio azul, que é um marca-passo que fica depois da cirurgia, tem um dreno, tem várias... a criança entra bem e sai entubada, sai com um dreno de cada lado. Então, elas ficam perguntando para que serve, mas isso geralmente a gente explica para elas no final da cirurgia. A gente, por exemplo, acabou a cirurgia, a gente vai, conversa com a mãe, fala como foi a cirurgia, a previsão da cirurgia, se teve sangramento, não teve sangramento. A gente fala por que a gente deixou esse dreno. É comum para todas as crianças a gente deixar um dreno sentinela para avaliar o débito, se sangra ou não sangra. E a gente dá mais ou menos uma previsão de quanto que ela vai ficar ali no pós-operatório, dependendo de cada cirurgia, claro. E eu lembro que no Fontan da minha teve muitos altos e baixos e o cirurgião estava sempre sendo chamado, né? E ele ia lá e ele comemorava mesmo, ele dava uns soquinhos no ar, a coisa estabilizava, ele
ufa, né? Uma coisa que é mais característico do Fontan é o derrame. Elas costumam, no pós-operatório, e mais aquelas crianças que são mais adolescentes, que operam um pouco mais tarde, costumam fazer muito derrame pleural. Então, eu já falo, aviso para as mães que vão operar de cirurgia de Fontan, a gente já fala que existe chance de, mesmo depois, tá tudo ok. Fontan, por exemplo, é uma das cirurgias que a gente tenta estubar em sala, ela sai do centro cirúrgico estubada. Eu acho que é a única cirurgia que a gente consegue estubar tranquilamente em sala, porque ela precisa, ajuda a estubação da criança de cirurgia de Fontan. Mas ela desce com os drenos, que às vezes a gente até tira o dreno, mas ela refaz o derrame e a gente precisa drenar de novo. Então, já eu deixo claro para elas, para ficarem preparadas de que existe essa possibilidade. Olha, só por essa pergunta, eu já digo assim, a gente precisa marcar outra. Porque, no meu caso... Olha só, eu gosto de falar de cardiopatia. Isso, para mim, me apaixona. Assim, é uma paixão para mim falar de cardiopatia. Acho que a gente A minha, doutor, não ficou estubada, passou 30 dias de UTI com tubo. Com tubo. E quilotórax, nossa, aquele derrame nunca que parava, não, pelo amor de Deus. Foi difícil. Fez quilotórax, Mas a gente marca outro. Foi um prazer conversar com o senhor. Tenho certeza que muitas mães gostaram, né? Eu acho que a gente está encerrando. E eu quero deixar novamente aqui o nosso agradecimento. Doutor Mansur disse que a caixinha, o direct dele não para de perguntas. Gente, a gente marca outra. Vamos economizar as perguntas. Agradeço a disponibilidade imensamente. Deixa aqui uma pergunta para o nosso grupo. Vai lá no link da bio, coloca lá tuas dúvidas nos questionários, os assuntos que você quer trazer aqui, que a gente vai tentar fazer, assim, tirar mais essas dificuldades e curiosidades que a gente tem para ir sanando o pânico do nosso coração, né? Doutor Mansur, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigado para você. Vamos fazer print e divulgar.